Hoje eu atendi aqui no consultório dois casos que tinham sintomas bem parecidos, que era dor irradiada para o braço indo até a mão, mas que o diagnóstico, a causa eram diferentes. Um deles era causado por um problema vascular, ou seja, o suprimento sanguíneo para o braço não estava adequado, e o outro tinha uma causa neurológica, né? Ou seja, havia compressão de nervo na coluna cervical e isso acabava se estendendo para o braço, né? Isso é muito interessante, né? Porque as cervicobraquialgias, que são as dores que começam no pescoço e vão para o braço, podem acontecer por várias razões. Eu citei duas e vou falar outras também nesse vídeo. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Bom, como eu disse, né, o assunto de hoje são as dores que começam na região cervical e irradiam para o braço, né? Isso tem um nome técnico, que são as cervicobraquialgias, cérvico de cervical, bráquio de braço e algia de dor, né? Então são as dores que começam na região do pescoço e correm pelo braço. Muito bem, existe uma série de causas para esse tipo de dor, né? Eu já mencionei no começo desse vídeo aqui são duas bem importantes e que hoje, coincidentemente, né, eu tive a oportunidade de atender aqui no meu consultório pacientes que vieram com a mesma queixa, o mesmo discurso, né? A dor que começa aqui, corre, vem para o braço e ambos tinham sensação de formigamento no braço e um deles era por uma causa e o outro era por outra. Bom, eu vou começar então falando de uma causa muito comum, né, num consultório de um médico especialista em coluna vertebral, que é a compressão nervosa na coluna cervical. Bom, aí você pode se perguntar, né, mas como que uma compressão aqui pode dar dor ali no braço? Isso é um fenômeno que nós chamamos de dor referida. O que significa isso? São sintomas que acontecem distantes do problema que as ocasionou. Tá? Exemplo, uma hérnia de disco no pescoço, tá? Ou uma estenose foraminal, uma estenose do canal por onde passa o nervo. Comprime aqui, só que o nervo sai do pescoço e vai para o braço. Então a mensagem dolorosa ela é propagada ao longo do nervo e você acaba sentindo dor no braço inteiro, indo até a mão. Então eu já vi várias vezes pacientes chegando com muitos exames do braço inteiro, do braço, do antebraço, do cotovelo, do punho, quando na verdade os sintomas estavam aqui, mas o problema vinha daqui. Então essa é uma causa de dor irradiada. Uma outra causa de dor irradiada, que hoje coincidentemente também passou aqui comigo, é a compressão da artéria subclávia, que é uma artéria que irriga o membro superior, embaixo da clavícula ou perto de uma musculatura aqui do pescoço, os músculos escalenos. E tem uma síndrome para isso, que é a síndrome do desfiladeiro torácico, né? Os sintomas são muito parecidos. E como é que a gente diferencia um do outro? Bom, aí que entra, em primeiro lugar, a conversa, né? Tentar entender, né? A gente entende quando isso aparece, né? Se está relacionado, por exemplo, com a movimentação do pescoço, está relacionado com a movimentação do membro. Por quê? Porque as hérnias pioram com a movimentação do pescoço. E a compressão vascular do desfiladeiro piora com a movimentação do braço. Então a gente faz alguns testes durante a consulta, né? Testes propedêuticos, né? Testes semiológicos, onde a gente tenta reproduzir o problema, né? Então reproduzindo o problema de uma maneira ou de outra, nos faz pensar num diagnóstico ou em outro.
Bom, existem outras causas de dor também que vão para o braço, né? Uma delas são problemas do ombro, né? Problemas de nervos periféricos. Então, existem nervos que são comprimidos ao nível do cotovelo ou ao nível do punho e que muitas vezes geram confusão, né? Então, da mesma maneira, existem testes para verificar se o nervo está comprimido no punho, se está comprimido no cotovelo. Existem também inflamações do plexo nervoso, no plexo braquial. Muitas vezes são condições que vêm decorrentes de infecções gripais inespecíficas e o plexo neurológico ele inflama e dá uma dor terrível, uma dor radicular terrível, né? E isso é mostrado, por exemplo, em ressonância magnética específica do plexo braquial, que mostra lá a inflamação dos nervos. Tem até uma síndrome para isso, que é a síndrome de Parsonage-Turner, que é uma plexite de causa também indeterminada, muitas vezes viral. Então, como é que funciona, né? Depois de conversar, depois de fazer todos os testes propedêuticos para a coluna cervical, para o desfiladeiro torácico, para compressão de nervos periféricos no cotovelo ou na mão, como a síndrome do túnel do carpo, que também causa formigamento na mão, aí sim a gente parte para exames subsidiários ou exames complementares que, como o nome já diz, completam o raciocínio diagnóstico, né? Então esses exames vão comprovar uma determinada hipótese e vão descartar outra, né? Em geral a gente pede exames que, quando você está em dúvida, o médico também fica em dúvida, nem sempre é claro o diagnóstico. Então a gente pede exames para comprovar ou para descartar A, B ou C diagnósticos. E aí, com base nisso tudo, né, na consulta de retorno, geralmente com os exames em mãos, aí sim a gente determina para cada paciente qual é a causa do problema e encaminha para o tratamento mais adequado, né? Seja ele medicamentoso, fisioterapia, outras terapias ou eventualmente tratamento cirúrgico. Espero que tenham gostado e nos vemos semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal. Um abraço e até lá.